agora vamos usar a palavra que o próprio Papa utiliza. Está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 21. Enquanto você vai procurando aí, só vou fazer uma observação importante. Capítulo 5, 21. Essa palavra, nós vamos ler, você vai entender. É uma palavra que as feministas odeiam. Se pudesse, elas botavam fogo em todas as Bíblias nesse capítulo. Elas arrancavam da Bíblia esse capítulo. Por quê? Porque aqui é a passagem em que São Paulo fala da submissão da mulher ao marido. Porém, nós vamos hoje entender do que se trata essa submissão, tá? Mas vamos ler, vamos lá. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Vamos ficar até aqui. Palavra do Senhor. Ontem, naqueles slides, quando eu fazia a introdução, desse terceiro módulo, a gente falava ali do homem escatológico, eu fiz algumas citações aqui, vocês lembram? Tem inclusive no texto que eu fiz aí para vocês, o texto com o título Cidadãos do Céu, várias citações da própria catequese. Só que ontem eu falei também que existe um cara chamado Christopher West, a gente em nome de Jesus vai trazer ele o ano que vem, que escreveu um livro chamado Teologia do Corpo para Principiantes. Como eu li a catequese, falei dela, quero agora ler um pouco desse livro. Olha o que o Christopher West fala sobre essa passagem do livro de Efésios. Presta atenção. No mundo pobre em homens de fibra, dispostos a sacrificar-se, a rebelião feminista contra Efésios 5 é perfeitamente compreensível. Encaradas fora da ótica da redenção, as palavras de São Paulo só podem ser vistas como uma exortação às mulheres a se submeterem à luxúria e à tirania dos homens. Mas a redenção foi consumada. A certeza de que Cristo morreu e ressuscitou para capacitar-nos a viver de acordo com o plano original de amor estabelecido por Deus. Impregna profundamente o ensinamento do apóstolo sobre o casamento. Ele não titubeia em apresentar a própria redenção através da analogia do amor esponsal e da união sexual. Segundo sua analogia, a esposa é a imagem da igreja e o esposo a imagem de Cristo. Embora a analogia fale em alguns aspectos, nenhum esposo consegue ser uma imagem perfeita de Cristo, toda analogia é imperfeita. Afinal de contas, é uma comparação. O que é uma analogia? Como isso é assim. Toda analogia é imperfeita. Ela diz uma porção de coisas boas e bonitas sobre o amor esponsal de Cristo por nós, e também sobre a verdadeira essência e significação do matrimônio. Por meio dela, aprendemos que o casamento só corresponde à vocação dos cristãos quando reflete o amor que Cristo, o esposo, dedica à igreja, sua esposa, e que ela se esforça para retribuir-lhe. Fora desse modelo, o casamento arrisca-se a mergulhar muito rapidamente numa forma de opressão, em especial para a mulher. Vou explicar isso. Uma vez mais, São Paulo usa a linguagem do seu tempo, mas aproveita para injetar-lhe uma significação inteiramente nova e redentora. Quando compreendemos a natureza da analogia que ele está usando, vemos que faz sentido ele dizer: mulheres, sejam submissas a seus maridos assim como o Senhor. Um meio para explicar a submissão nesse contexto seria: esposas, coloquem-se sob
ou sub a missão de seus esposos. De que missão se trata? Aqui São Paulo é cavalheiro. Esposos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Entregando-se por ela na cruz. Isto é, a morte, e a deixou claro que não veio para ser servido, e sim para servir e entregar a sua vida pela sua esposa. O que tudo isso eu acabei de ler que o Christopher está dizendo significa? Significa, primeiro, que se nós pegarmos essa passagem e não colocarmos a luz da redenção de Jesus realmente, essa palavra parece ser uma espécie de opressão do homem sobre a mulher. Uma espécie de desigualdade. E aqui é importante a gente deixar claro uma coisa. Em tudo, o homem e a mulher são diferentes. O homem e a mulher são diferentes fisicamente. Tem alguma dúvida disso? Pega um corpo de um homem nu, de uma mulher nua, são diferentes, não são? Você pode olhar não só externamente, mas internamente. Tem um que tem um cromossomo XX e o outro XY. Eles são diferentes biologicamente em tudo. São diferentes também psicologicamente. Isso não é tão difícil explicar. Inclusive a Aline até lembrou de uma palestra que eu dei, cadê a Aline? Ela lembrou de uma palestra que eu dei para os jovens, não vou passar aqui, mas para os jovens falando da diferença do homem e da mulher, da bolinha e do quadrado. Tem no YouTube, fácil. Mas para a gente ver algumas características, que não são estereótipos, mas características da diferença do masculino e do feminino. Mas São Paulo está dizendo aqui também que a diferença do homem e da mulher não é apenas biológica e nem psicológica. Ela é também espiritual, porque a missão do homem é diferente da missão da mulher. Mas aí você pega lá em Gênesis e você vai ver que Deus criou o homem, a mulher a partir do homem, em Gênesis capítulo 2, e que Deus tirou da costela do homem para fazer a mulher. O que isso significa? Que Ele não tirou da cabeça para que a mulher não fosse superior, nem do pé para que ela fosse inferior, mas tirou do meio. Porque a mulher, ela é igual ao homem em um aspecto, na sua dignidade, ou pelo menos deveria ser. Por isso, se toda luta a favor da valorização da mulher no sentido de dignidade, ela é legítima, ela tem o seu valor. Mas quando a mulher começa a lutar para ser o que o homem é, aí já começa a ficar complicado. Inclusive o feminismo radical nada mais é do que um machismo torto. Porque se a mulher está querendo ocupar o espaço do homem, o que ela está querendo dizer com isso? Que ser homem é melhor. E dizer que ser homem é melhor é machismo. Ou não? Você entende? A deturpação que fizeram com o feminismo, que lutava pelo direito a voto da mulher, pelo direito de salários iguais, que tem o seu valor, mas houve uma deturpação, que a gente hoje observa, que vem aí com a ideologia de gênero e tantas outras teorias, que vem a colocar por baixo a diferença do homem e da mulher. E por que Deus quis que o homem e a mulher fossem diferentes? Para que eles se completassem. Olha para o corpo da mulher e para o corpo do homem, são complementares. Olha para a psicologia da mulher e para a psicologia do homem, são complementares. E São Paulo acrescenta também na sua missão. Por quê? Qual que é a missão da mulher? Ser submissa. E o que diz aqui o Christopher West? Que uma das compreensões dessa submissão é entender o seguinte: sub é o que está abaixo, não é? Sustentando. Sustentando o quê? A missão do marido. Aí você fala assim: ah, Valdo, não adiantou muito não. Estar embaixo sustentando a missão do marido? Espera aí, mas é porque você não terminou de ler no versículo 25 qual é a missão do marido. Qual que é a missão do marido? A missão do marido é, assim como Cristo fez pela igreja, dar a sua vida pela sua esposa e pela sua família. A missão do marido é dar a sua vida, essa é a missão. Agora me responde uma coisa: que mulher não estaria disposta a se submeter a um homem que está disposto a dar a sua vida por ela e por sua família? Aí você fala assim: ah, Valdo, eu não estou não. Então se você não está disposta a ter um homem
está disposto a dar a vida dele por você, você não pode ser serva de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi o que ele fez. Você não pode dizer então, se você não está disposto a ter um homem, a se submeter a um homem que que está disposto a dar a vida por você, você não pode ser cristã. Porque ser cristã é se submeter a um homem que deu a vida por você. E a exemplo da igreja, a mulher é chamada a ser submissa, assim como a exemplo de Cristo, o homem é chamado a dar a vida pela sua família. Só que aí nós temos dois problemas. O primeiro problema, e infelizmente, esses dois problemas dizem respeito ao homem. Só que gera na mulher consequências. Qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é que existem, infelizmente, muitos homens que não estão dispostos a dar a sua vida pela sua família e pela sua esposa. Homens que vão trabalhar e gastam dinheiro no boteco. Homens que batem na esposa. Homens que não tratam a sua mulher com dignidade. E aí eu digo para você, mulher, a mulher deve se submeter a um homem que esteja disposto a dar a sua vida por ela. Você, mulher, não é obrigada a se submeter a um homem que bate em você. Você entende isso? Então, eu tenho que ser submissa, mas a qualquer tipo de homem, não, peraí. Os dois têm que se converter. Existe uma submissão, São Paulo fala, mas existe também uma entrega, um serviço, uma doação que o homem deve ter. Então, homens, sejam homens. E ser homem, na perspectiva cristã, é dar a vida pela sua família. E aí a gente entra no segundo problema, que nós estamos aí enxergando uma geração de homens covardes. Homens que, como eu costumo dizer, quando um ladrão entrar dentro da casa dele, ele vai ser o primeiro a enfiar debaixo da cama. Por quê? Porque nós estamos vendo homens que não estão dispostos a dar a vida pela sua família, por uma certa covardia que tem invadido a vida dos homens. Hoje nós temos, não estou falando aqui de homens afeminados, eu não estou entrando nessa questão de atração pelo mesmo sexo, não estou entrando nesse método, eu estou falando de homens casados com mulheres, que gostam de mulheres, homens que não estão dispostos, que estão tão movidos por um universo, às vezes, de facilidade, de egoísmo, que não estão dispostos a dar a vida. Só que aí entra a culpa feminina. Porque hoje nós temos, antigamente, para você conquistar uma mulher, o homem tinha que suar. Hoje nós enxergamos muito as meninas logo sentando no colo dos rapazes. O homem não precisa desenvolver o seu encorajamento para conquistar uma menina. Ele vira para aquela mais difícil e fala: se você está difícil, tem um monte fácil. Então, diante dessa dificuldade das mulheres de se entregarem de qualquer forma e dos homens de não se esforçarem para conquistar, nós estamos vendo aí uma geração de homens frouxos. E nós precisamos, homens e mulheres aqui, nós precisamos converter a nossa sexualidade, a nossa afetividade. A feminilidade feminina da mulher e a masculinidade do homem. Nós precisamos tratar, e falava com o Du recentemente, voltando de uma missão, de que nós precisamos formar muitos homens para a virilidade. Formar os homens para serem homens. Estou falando até, mas homem, igual a gente ouvia dos antigos, homem que é homem, ele tem que perder a virgindade no puteiro. E isso fazia muitos pais, para que o homem fosse homem. Não é disso, porque esse pai, coitado, não entendia o que era ser homem. Isso não tem nada a ver com ser homem. Ser homem é aquele, isso é bíblico, é aquele que dá a vida pela sua família. Isso é ser homem. Seja do ponto de vista financeiro, afetivo. O homem, a gente vê muito isso, né, antigamente, até por um respeito, até de certa forma equivocado, né? Eu lembro do meu pai contando sobre o meu avô. Havia um respeito tão grande, mas eu acho que era medo, não era respeito. Pelo meu avô. Meu avô, todo domingo de manhã, ia para o boteco. E aí a minha avó fazia a mesa, né? Todos os filhos, eram 7, sentados à mesa, esperando o meu avô chegar. Ele chegava tonto, abria a tampa da panela. Quando ele não gostava, ele pegava a comida e jogava pela janela.
Isso tudo os filhos enxergando. Esse é um exemplo de homem? Eu falo que meu pai aprendeu muito que ele não deveria fazer, porque graças a Deus isso não entrou dentro da minha casa. Mas quando nós enxergamos esse tipo de coisa, nós precisamos enxergar, isso não é um modelo de homem. Ah, mas a gente tem que ser tradicional, voltar a usar. Não, ser tradicional é estar dentro da palavra de Deus, dentro da tradição da igreja. Inclusive, falando de tradição, uma coisa importante para vocês mulheres, sabe qual foi, além dos mártires, além da entrega dos apóstolos e da evangelização, um dos principais motivos do evangelho ter se espalhado tanto no começo da cristandade? Foram as mulheres. Porque as mulheres trabalhavam nos palácios das rainhas, das condessas e tudo mais. E as mulheres cristãs, elas ouviam o desabafo da rainha, da princesa. Meu marido me bate, meu marido me rejeita, ele me trai com várias outras concubinas, outras mulheres. E aí aquela esposa serva, que era cristã, virava para a outra e falava assim: meu marido não. O meu marido é cristão, o meu marido me trata com dignidade, o meu marido me ama como Cristo amou a igreja. As rainhas começaram a se converter, quiseram ser cristãs também. E muita gente fala que a igreja católica, a igreja cristã é machista, sendo que foram graças às mulheres, ao pensamento das mulheres que iriam passar a ser cristãs, porque as mulheres eram melhor tratadas dentro do cristianismo. Então, este olhar do que é a mulher, do que é o homem, nós precisamos resgatar através da palavra de Deus. São Paulo então nos ensina a mulher a submissão a este homem capaz de dar a vida, e ao homem que precisa se esforçar dia após dia a enxergar no crucificado o que é ser homem de verdade. Se Nossa Senhora é um exemplo de mulher, Jesus o exemplo de homem para nós. Agora é importante dizer que esta autoridade masculina é uma responsabilidade de serviço, porque Jesus disse, se o exemplo é Cristo para os homens, Jesus diz, eu vim para servir, não para ser servido. Então homens, antes, a hora que você vai comer, você tem que preocupar se a sua família comeu primeiro. Antes de você dormir, você tem que preocupar se todo mundo está agasalhado, todo mundo está, entende? Ser homem é proteger a sua família. A gente fala muito que o papel do homem, e até é importante dizer, o papel do homem é o papel de protetor e de provedor. Esse é o marido, porque esse é o Cristo. A gente pode olhar também para a figura de São José. São José foi o protetor da família de Nazaré, que fugiu para o Egito, para não ser morta. E ele é o provedor, porque qual que era a profissão de São José? E qual que era a profissão de Nossa Senhora? Tem profissão Nossa Senhora? Quem era o provedor da casa, quem colocava dinheiro, comida dentro de casa? Era São José. Estou falando que aqui a mulher não tem que trabalhar, mas o provedor não pode deixar de ser o homem. Isso é a luz da família cristã. Quando a gente fala que família é pai, mãe e filhos, nós estamos falando à luz de quê? Da família de Nazaré, porque Deus quis ter uma família, e é lógico que Deus quer ter a família que é modelo de família. Deus, quando Ele escolhe algo, Ele escolhe por aquilo que Ele quer que seja para todos nós. Jesus se encarnou para ser exemplo para nós. Ele teve uma família que tinha pai e mãe com papéis bem distribuídos. O papel da mãe, de cuidar e de ensinar, de educar, foi a primeira catequista, Virgem Maria. E o papel do filho, que vai dizer lá em Lucas capítulo 1, que era aquele que voltou para casa, que era obediente, estava ensinando no templo, mas voltou para casa. O papel do filho é ser obediente. Os papéis bem distribuídos da família fazem a família crescer. Então, diante de tudo isso, muita teoria, né? Eu gostaria de chamar aqui um casal, né, que é a Fabiana e o Mateus, eles virem aqui, para darem um testemunho para nós de uma família cristã. O tema dessa pregação é o matrimônio cristão. Então eu queria chamá-los aqui para dar um testemunho de família cristã, de matrimônio cristão. E é o seguinte, nós vamos dividir esse testemunho deles em duas partes. Primeiro,
antes da caminhada, antes do encontro com Jesus, como que era esse olhar de família, de casamento? O que vocês pensavam? Qual era a experiência que vocês tiveram em casa? E com o encontro com Cristo, relacionamento de vocês, a busca pela santidade, como que é a diferença de um matrimônio pagão para um matrimônio cristão? Vou ficar escondido aqui, porque eu não vim preparado, eu vim de bermuda, né? Meu nome é Matheus, essa é a Fabiana. Nós temos 2 filhos, a Maria Clara e o Davi. A Maria Clara de 4 e o Davi de 1 e 6 meses. Nós somos casados há 6 anos. Isso. Não, eu sei mais ou menos, a gente não sabe direitinho, mas... eu vou falar da minha parte, né? Meus pais, né? Assim, o exemplo que eu tive de matrimônio, de casamento, de família, não foi muito bom, né? Meu pai sempre foi muito custoso, minha mãe sempre foi muito brava, né? Então eu cresci ali no meio daquele conflito, né? Não tinha agressão, a gente não passava falta das coisas, mas eu sempre ouvindo que o meu pai tinha outras mulheres, eles brigando, minha mãe nervosa, aquela coisa toda. Então eu nunca, a Fabiana sabe disso, né? Eu nunca pensei em casar. Eu não ia casar, né? Essa era a minha fala, e diante dessa fala eu construí isso durante toda a minha adolescência e meu início ali de fase adulta mesmo. Eu não tinha nos meus planos casar. Diante de tudo isso, né, minha família mesmo, muitas separações, traições, né, aquela confusão toda. Então eu pensei, você quer saber? Eu vou curtir a vida, né, vou ser feliz. Depois, se eu quiser ter um filho, eu arrumo um filho aí né, de alguma forma, mas eu nunca pensei mesmo em casar diante de tudo que eu vivi, que eu convivi, que eu via, né? Então esse era o meu plano. Aí, diante disso, né, tanto eu quanto a Fabiana na nossa adolescência, tudo, né, nós passamos por várias coisas que eu acho que não tem necessidade, né, de especificar. Só de forma rápida, assim, né, eu me envolvi com droga, e, né, cheguei mesmo no fundo do poço, a Fabiana também, né, envolvimento com polícia, questão mesmo até de ter relacionamento com outras mulheres, a Fabiana, né? Então, assim, nossa adolescência foi bem conturbada diante de tudo isso. E até que nós participamos de um retiro, acho que é importante falar isso, né? Em 2003, que é o Retiro É Possível Ser Feliz. E nessa nossa adolescência de loucura, tanto eu e a Fabiana, nós já nos conhecíamos, né? Inclusive, nós tínhamos ficado, né? Aqueles namorozinhos mesmo, né? Como se diz, no mundo, né? Nós já nos conhecíamos, tínhamos ficado, teve um namorozinho ali, e a gente era amigo. Eu era muito amigo do irmão dela mais velho. Então, em 2003 teve esse retiro, a Fabiana, né, me convidou para participar desse retiro, da Missão Maria de Nazaré, que eu acho que foi a primeira edição do É Possível Ser Feliz, e ali começou a mudar a nossa história, né? A gente participou desse retiro, né? Eu fui a convite dela, foi até porque ela falou que se eu fosse no retiro, ela ia voltar a namorar comigo. Falei, então fechou, né? Aí a gente veio para o retiro. Aí nós participamos do retiro, ela não voltou comigo, né? E depois daquilo ali que eu fui, né? Me libertando mesmo. Até no retiro eu sempre conto, né? Que eu levei droga para o retiro, levei bebida para o retiro, levei, né? Loucura, 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 né? Como se diz. Aí, ali, a minha história da Fabiana começou a mudar, né? Aí, aos poucos, eu fui conseguindo me ver livre das drogas, comecei a caminhar no grupo de jovens, né? E até que a gente se tornou muito amigo do pessoal da missão, e alguns começaram a falar para a gente, por que vocês não namoram?
por que vocês não... Eu falei, não, eu não vou namorar com a Fabiana, já me deu trabalho demais, nem a fazer sofrer demais, não vou querer saber disso, não. Aí, todo mundo falando, e a gente andando sempre juntos, né, aquela coisa toda, até que um dia Deus, né, tocou meu coração, e eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu estou aqui mesmo, está aqui mesmo, nós já, né, dar uns beijinhos até mais ou menos, já tá bom, não era muito de Deus, não, assim, ainda não. Aí, né, pior não tem, né, às vezes vai caçar outro, vai ficar pior. Aí, o que acontece? Aí eu fui conversei com a Fabiana, né, e, não, aí não foi não. Na verdade, quando a gente começou a caminhar, né, na missão, eu tinha terminado o namoro e eu falei para Jesus, eu tinha sofrido muito. Aí eu falei para Jesus que eu não queria mais um sofrimento na minha vida, então que eu iria me preparar e que se um dia ele me desse um namorado, que ele me desse um namorado para sempre. Porque eu tinha namorado 6 anos e não foi fácil. Foi 6 anos e 2 anos para esquecer. Não foi fácil para mim. E eu falei isso para Jesus, que meu sofrimento foi muito grande, então que eu não queria mais namorar, que se eu fosse namorar, que ele me desse um para sempre. Isso em 2003, né? Foi quando eu terminei, foi quando eu fiz o retiro que eu tomei a decisão. Aí terminei meu namoro. Aí, depois que eu comecei a caminhar, né, na missão, o Mateus muito custou, a gente era muito amigo dele e tentava trazer ele para a missão, porque ele era meio festeiro, assim. Aí a gente ia atrás dele, né, a gente saía com ele, a gente deixava ele na casa dele, ele ia para a rua, escondido da gente. E eu comecei a gostar do Mateus, sim. Comecei a ter ciúme dele, sabe? Aí ele era, na época, né, meio galã, assim, aí as menininhas novinhas... Aí, na época, as menininhas, todas as meninas assim mais bonitinhas que entravam, nova na missão, e começavam a ficar amiga dele, aí umas 3 começou a gostar dele, e eram meninas bonitas. As meninas? Não. Aí eu comecei a ter um ciúme do Mateus. Aí eu procurei ele várias vezes, falando com ele, que eu achava que eu estava gostando dele. Cheguei a mandar, acho que umas 2 cartas para ele também, né? E também porque o povo ficava buzinando na minha cabeça, eu falava assim, Aí a última vez que eu mandei uma carta para ele, ele veio conversar comigo. E falou assim que queria que eu entendesse, que ele gostava muito de mim, mas que era como amigo, que ele não queria... A gente era muito amigo mesmo, assim, a ponto de, nesses 2 anos que eu sofri muito, eu contava muito com a ajuda dele, como amigo mesmo, né? Eu ligava para ele de madrugada, né? Para me dar sono. A gente era muito amigo de verdade mesmo. Porque eu não tinha sono. Aí, para eu conseguir dormir, eu ficava conversando aqui no telefone. Aí ele foi e falou comigo que queria que eu entendesse, mas que ele queria que eu ajudasse ele a caminhar, porque ele vinha em mim uma vontade de ser de Deus, que ele queria que eu ajudasse ele, mas que eu não confundisse as coisas, porque ele me queria como amigo e que ele estava ficando sem graça a situação, né? Porque onde eu estava, ele estava, mas que era como amigo, e que ele não queria que eu confundisse. Aí eu fiquei muito triste, né? Mas eu estava em Deus, né? Aí eu lembro que eu fui rezar e falei para Jesus que tudo bem, que eu aceitava, mas que eu nunca mais procuraria ele, né? Que eu queria respeitar a situação dele, mas que então Jesus tirasse esse sentimento do meu coração, porque se um dia fosse vontade de Deus, e se fosse ele, que ele me procurasse, porque eu não iria procurar mais ele. E assim ficou, a gente continuou amigo, né? Até que em maio de 2006, ele me ligou um dia, 11h30 da noite, e falou assim, deixa eu conversar um negócio com você. Ele falou assim, eu queria pedir para você rezar. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, eu não sei o que é, mas eu estou com um sentimento diferente em relação a você. Não sei se é um gostar ou se é apenas um ciúme. Porque na época, meio que eu, não intencional, mas eu comecei a ter amizade com alguns homens de Deus, né? Assim, que estavam na missão e que talvez poderia dar um namoro. Eu não tinha essa intenção, mas assim, poderia dar. Aí ele falou isso comigo, que não sabia se era um ciúme, pela aproximação que eu estava na época até de um rapaz, que no coração dele tinha alguma coisa, mas não tinha. Aí ele falou isso, que não sabia se era um ciúme de mim por amizade, ou se realmente ele estava com algum sentimento, mas que era para me rezar. Aí tá, aí eu não conversei mais nada com ele, nem ele comigo, a gente continuou amigo.
Aí um dia eu estava na casa da Mariana e ele chegou. Aí eu falei, será que a gente pode conversar? Eu falei, pode. Aí foi onde ele falou comigo, né, que achava que realmente o sentimento estava aumentando e que ele achava que ele estava gostando de mim. Aí eu falei umas coisas para ele, porque tinha menina na missão na época que gostava dele e era amiga minha, que eu ficava meio receosa, né? Aí ele falou comigo assim, ó, eu não esqueço o que ele falou para mim. Ele falou assim, ó, aí ele falou para mim essa frase, né, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, você falou para mim que queria fazer a vontade de Deus e eu pedi para você rezar. Então eu queria que você confirmasse, se for a vontade de Deus, que que a gente vivesse um namoro. Aí eu falei para ele, né, para a gente esperar, porque eu não queria mais sofrer. E eu sabia, e ele sempre falou isso, que ele nunca queria casar. E eu falei para ele que eu sabia dos desejos dele, então que talvez eu iria começar um namoro com ele, pouco depois ia acabar, e eu não queria isso para mim. Não que, né, vamos ver o que Deus quer. E assim ficou. E eu comecei a rezar nessa intenção, né, que se fosse ele, então que Jesus me desse ele para sempre, porque eu já tinha sofrido muito, e isso criou muitos traumas em mim, dessa minha sofrência na minha sexualidade, né? Então, que fosse para sempre, e que se fosse ele, que ele nos desse a graça de ver o namoro em Deus, né? Que aos nossos olhos, e na verdade até aos olhos das pessoas que estavam ao nosso redor na época, era meio impossível. Pela minha história de sexualidade e pela história dele de sexualidade enquanto adolescente, né? Aí nós, no dia dos namorados, dia 12 de junho de 2006, a gente foi sair junto, aí a primeira vez, né, que a gente foi sair, aí eu já levei uma aliança e já levei um presente. Eu falei, ué, já gostava de mim, tinha uns 2 anos. A gente já tinha conversado, já estava rezando, eu já não estava, né, por mais que tinha alguém ali que talvez ela fala, né, que gostasse de mim, eu não tinha nada com ninguém naquela época. Eu já estava vivendo um tempo assim bacana mesmo. Eu falei, então já fechou, né? Então, aí a gente rezou esse tempo e no dia dos namorados nós começamos a namorar. E nós dois tínhamos esse propósito, né? Independente do que eu já tinha vivido e ela já tinha vivido, né? Nós não éramos mais virgens, né? Eu já tinha ficado com não sei quantas meninas, não sei nem, né, falar. Então, assim, ela também já tinha tido envolvimentos com outras pessoas e etc. Mas nós tínhamos firmado um compromisso. Nós vamos viver um namoro, né, na vontade de Deus. Né? Nós vamos viver a castidade, nós vamos rezar. E até para as pessoas que caminhavam conosco, isso, né, era impossível. Chegou no nosso ouvido que pessoas falaram assim, esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai dar problema, daqui a pouco eles estão aí, tá grávida e não sei o quê, não vai ter jeito não. E nós namoramos quanto tempo? Nós namoramos quase 6 anos, vivemos a castidade, né, passamos aperto, como acho que todo mundo passa, né? Tinha dia que o negócio estava meio barulhado, então... Mas nós, né, chegamos no dia do nosso casamento, né, ali terminou aquela luta, né? Mais ou menos, porque ainda nós casamos e não a gente demorou quanto tempo? 2 meses assim para poder ter uma relação mesmo por aí, né? Depois do casamento, mas isso foi a prova, né, de tudo que a gente viveu, né? A gente esperou 6 anos, mais 2 meses ali era lucro. Então, aí casamos, 6 anos de casados. Depois, quando tínhamos 2 anos, né, de casados, começamos a pensar em ter filhos. Pode falar também? Vivemos o método Bines, né, que é uma proposta da comunidade, algo muito bom. E nós planejamos o nosso primeiro filho. Com 2 anos de casado, veio a Maria Clara. Depois demos um tempo, planejamos também o Davi, que tem 1 ano e 6 meses, e também na luta, né? Falar que viver... tá. Não, você é do meu primeiro casamento, na ilusão, tá, Silvio? Falar que é fácil, né?
eu tive uma história de vida. Eu trago os meus traumas, toda a genética da minha família, né, minha criação, o que eu busquei com as minhas próprias pernas. A Fabiana, a mesma coisa, foi criada de outro jeito, né, com uma história diferente e por aí vai. Então, existem as diferenças, mas buscando tudo ali, até que o Valdo falou, né? O meu papel, o papel da Fabiana, o nosso papel como pai e mãe, né, nós buscamos fazer a vontade de Deus. Nós temos uma comunidade que nos dá um suporte, que nos ajuda, que nos ensina, que puxa a nossa orelha, que dá direção, que aponta o dedo, e que fala, e que mostra, e que forma, né, e que carrega quando precisa ser carregado. Eu acho que isso que é o importante, né? A história foi mudada. Para quem não queria casar, né, hoje, casado há 6 anos, temos 2 filhos, talvez vamos ter mais uns 4, né, para inteirar 6. Eu não sei, se for a vontade de Deus, nós estamos abertos, né? E é isso. Esse testemunho nos leva a refletir que não importa muito a história que tivemos antes, Jesus é aquele que divide a história no meio. A história da humanidade é dividida em 2, antes de Cristo e depois de Cristo. A sua história pode ser dividida assim também. Olha a vida que o Mateus e a Fabiana tinham antes desse encontro com Jesus, que mudou a história da vida deles. De uma realidade de matrimônio, podemos dizer, porque não pagão, nas 2 origens, as 2 realidades de vida, para hoje uma busca pela santidade, passado pela prova da castidade no tempo do namoro, do noivado, e hoje com uma determinada decisão pela santidade, uma família linda, planejada. Então, enfim, o que nós precisamos entender, acima de tudo, Deus conhece a sua história. Não estou dizendo que você tem que ignorá-la, mas entender que independente da sua história, a gente usa muito a nossa história para justificar os nossos erros. A gente usa muitas vezes a nossa história para dizer, para mim não tem jeito, para mim não dá, para mim não é possível. Mas não importa os relacionamentos que você teve, a família que você teve, se você permitir que Jesus entre na sua vida, que seja esse final de semana para renovar tudo, a sua vida, os seus relacionamentos, sem dúvida nenhuma, serão banhados pelo sangue de Jesus. Mateus e Fabiana disseram uma coisa: nós casamos, não estávamos virgens, né? Já tinham tido com outras pessoas relacionamento sexual, mas preservaram eles, muito mais difícil do que no meu caso, por exemplo, com o caso de outros irmãos, muito mais difícil. Eles já tinham a vida sexual ativa antes e optaram por esperar até o matrimônio. Testemunho maravilhoso, que nos mostra que é possível para cada um de nós, se nós quisermos amar o Senhor a esse modo, dando esse sacrifício como prova desse amor, viver um matrimônio diferente. Muitas pessoas às vezes podem olhar para o casamento deles e falar assim: nossa, por que dá certo? Houve sacrifício, houve esforço e muito amor por Jesus. Esse é um testemunho de tantos outros, mas eu quis trazê-los porque eles nos mostram que é possível mudar uma realidade que parecia muito difícil. Qual que é a sua realidade? Queria convidar você agora a olhar para a sua história. Baixa um pouco a sua cabeça. Eu quero convidar você agora a lembrar da sua família, família do seu pai, da sua mãe. Convidar você a pensar nos relacionamentos que você teve, nos traumas que você traz dentro do seu coração, das coisas que você não consegue às vezes superar até hoje, fantasias, pensamentos. Há muitos irmãos aqui até já casados, mas por que não pedir, mesmo você casado, que está decidido pela santidade, por que não pedir que o Senhor também renove a sua vida? Mateus e a Fabiana deram o testemunho deles, mas e o seu? Quais os pecados na sua sexualidade você tem trazido no seu corpo? Talvez vícios como o da pornografia, como o vício do exibicionismo, que é próprio muitas vezes das mulheres, mas também em alguns homens.
O vício da pornografia, que é mais comum nos homens, mas também acontece com as mulheres. Quantas coisas que você tem trazido para a sua vida, como o Du disse mais cedo, que você tem alimentado esse cão interior, o cão da concupiscência. Quais os alimentos você tem dado a ele? E parece que ele é que vai te devorar. Mas o Senhor está aqui para dizer: basta, você é meu agora. Chega, eu quero você para mim. Eu quero mudar a sua história. E mesmo você que está decidido por Jesus já faz um tempo, eu convido você, peça a Jesus: renova minha decisão, Senhor. Renova minha decisão por Ti. Mesmo você que está decidido ou caminhando para uma decisão pelo celibato, que nós vamos ouvir daqui a pouco. Você que está decidido pelo matrimônio, ou você que ainda não sabe, não decidiu qual vocação, qual destas vocações seguir. Eu convido você agora a pedir ao Senhor o Espírito Santo dele, a pedir ao Senhor o seu sangue sobre a sua vida, e pedir que Ele renove o seu coração, o seu desejo pela santidade, renove também a sua afetividade, a sua sexualidade, muitas vezes não tomada pelo mal e pelas coisas do mundo. Vai dizendo bem baixinho para o Senhor: Senhor, renova o meu coração, transforma o meu interior, Jesus. Me faz uma pessoa nova, me faz uma pessoa renovada. E vai dizendo para o Senhor agora os pecados que você quer se ver libertos dele. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, me liberta desse pecado, me liberta desse que não tem me deixado ser fiel. Vai dizendo para Ele, vai dizendo, Senhor, me ajuda a superar a minha raiva do meu pai. Me ajuda, Senhor Jesus, a superar essa raiva que tenho do meu pai, porque a figura que eu tenho de homem, de pai, ela não é muito boa, e por isso eu tenho dificuldade de aceitar um homem na minha vida. Eu tenho até dificuldade de te considerar, Deus, como pai, porque o meu pai não é um bom exemplo. Perdoe também agora, vai perdoando também a sua mãe. Quantas vezes você apanhou da sua mãe, você ouviu coisas da sua mãe que ela não pensou direito? E vai pedindo ao Senhor: Senhor, me cura de tudo isso. Você pode. O Senhor curou leprosos, o Senhor curou cegos, coxos. Cura-me também, Senhor, na minha cegueira interior. Cura-me, Senhor. Vai pedindo ao Senhor isso agora. Vai pedindo: Senhor, transforma o meu interior, cura a minha vida e me dê a graça de viver, se for a sua vontade, um matrimônio santo, um matrimônio cristão. Você, homem, diga ao Senhor: Senhor, me ajuda a ser um homem segundo o teu coração, homem capaz de dar a vida pela minha família. E você, mulher, diga: Senhor, me ajuda a ser uma mulher que saiba ser submissa, submeter a essa missão do meu futuro marido. E você que está com dificuldade de viver a castidade, de modo especial, eu convido você agora a pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a viver a castidade. Mesmo você casado, me ajuda, Senhor, a viver a castidade. Toda desordem que existe dentro de mim, toda inclinação para o pecado, me ajuda, Senhor. Sem o Senhor eu não consigo. Continue rezando. Escuta essa canção agora, para nos ajudar a rezar, pedir ao Senhor a sua força. Está o meu coração, Aí estará ali estará o meu tesouro maior. o meu tesouro maior. Sim, eu sei que o meu desejo é me sentir mais que tudo muito amado. Sonho em um dia conhecer a plenitude do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Sim, eu sei que eu nasci pra ser feliz, e um dia em mim o amor se realiza.
coração que sempre quis olhar pra quem não te amou, Quem não te quer feliz, a quem não te quer feliz. pobre coração, Pobre coração, desperta. desperta e se achegue a quem quer te dar amor. Quem é o maior tesouro? Aquele que é o maior tesouro pra ti. Erga o teu olhar Erga o teu olhar e veja o coração. e veja o coração de Deus. Este sim é o teu lugar, Este sim é o teu lugar. e nem o outro. E nenhum outro há tanto amor. Ele é o tesouro. Ele é o tesouro que é teu, é todo teu. Meu coração, só se estiver junto de Deus. Ó coração, Ó coração, só assim serás feliz. damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá uma...